Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, todo mundo na paz, como é que os senhores estão? Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor, onde você sabe que todas as quartas eu entro liberando uma palavra para o teu coração, para estar abençoando a sua vida, a sua alma. Hoje é dia de pão diário e Deus tem uma palavra para a nossa vida que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, eu vou ler do 17 ao 29. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que isso sucede? E ele disse: desde a infância. Muitas das vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Eu acabei de ler aqui Marcos, capítulo 9, eu li do verso 17 até o verso de número 29, que é um dos textos sobre batalha espiritual mais conhecido nos evangelhos de Jesus. Eu não quero falar de todas as aplicações que tem aqui nesse texto, de cada verdade que Jesus expressou aqui dentro desse contexto, porque senão eu vou demorar muito. Esse texto aqui ele é muito rico, né? Ele é muito rico, e ao mesmo tempo que ele é rico, o conhecimento que Jesus passa para nós, a revelação que Jesus mostra para nós, no que diz respeito do mundo espiritual e a maneira como nós devemos se posicionar diante dele, é muito abrangente, né? É um texto que é muito usado para quem gosta da área da intercessão, da área da oração, da área de batalha espiritual, para quem quer aprender mais. Jesus explica sobre coisas muito interessantes nesse texto. E ao contrário do que muita gente pensa, e pensa de maneira errada, porque interpreta de forma errada, a maioria das pessoas que leem esse texto que eu acabei de citar para vocês, elas evidenciam o jejum e a oração, por causa da última expressão de Jesus, que diz que essa casta não pode sair por coisa alguma, a não ser oração e jejum. E o problema é que algumas pessoas interpretam isso no seu sentido literal, a ponto de potencializarem o jejum e a oração e sobreporem essas ferramentas no nome de Jesus. As pessoas usam jejum e oração como se fosse algo superior ao nome de Jesus, e isso é um erro grotesco, é um erro terrível que as pessoas usam, porque ao interpretar esse texto, as pessoas afirmam que elas se tornam mais poderosas porque jejuam ou porque oram. E na verdade esse não é o sentido que Jesus quer passar.
Na verdade, esse é um dos problemas de interpretação. E eu explico por quê. Porque o poder e a autoridade, ele está no nome de Jesus. Eu não jejuo para ficar mais forte. Eu não oro para ficar mais forte. E se eu disser que eu jejuo e oro para me tornar mais forte, eu vou estar invalidando a autoridade que há no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. Então o problema é que as pessoas falam, não, eles não expulsaram porque não teve jejum e oração. Então pela falta de jejum e oração, eles não tiveram autoridade. Então eles acabam desqualificando o nome de Jesus aqui nesse texto. Por uma interpretação errada. Porque os discípulos foram expulsar no nome de Jesus e não conseguiram expulsar. Como é que pode tentar expulsar no nome e o diabo não sair, o espírito não sair? A interpretação que as pessoas têm é pela ausência de jejum e oração. Mas na verdade, se você avaliar o contexto, você fazer a exegese do texto, você vai ver que todo texto, a intenção de Jesus é ensinar sobre fé. A intenção de Jesus aqui é ensinar sobre fé. Inclusive, ele vai bater, ele vai confrontar tanto os discípulos, como confronta o pai que tem um menino endemoniado. Jesus não passa a mão na cabeça nem em cima do pai. Jesus aqui ele vai ensinar a todos, ao pai, aos discípulos e à multidão que está ali próxima, observando Jesus tratar desse assunto. Ok? Olha a expressão que Jesus usa quando trazem a Jesus a situação que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. As palavras que Jesus usa essa: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Então Jesus aqui está combatendo o quê? A incredulidade. Por que Jesus fala no final da história que essa casta ela não sai a não ser por causa do jejum e da oração? O propósito do jejum e a oração é fornecer ferramentas espirituais para a vida do cristão. Ferramentas que vão auxiliar ele para as coisas espirituais. O que o jejum faz para a minha vida e para a sua vida? O jejum ele mortifica a minha carne. Ele mata a minha carne para que eu tenha domínio sobre a minha carne. E ao mesmo tempo que eu mortifico a minha carne, eu alimento o meu espírito, para que eu me torne mais sensível às coisas espirituais, para que eu me torne uma pessoa mais espiritual, para que a minha carne não domine sobre as coisas espirituais. Por que eu uso a oração? Porque a oração é o elo que me dá comunhão com Deus. Só que não adianta ter oração, não adianta ter jejum, se não tiver o centro da palavra que Jesus está ensinando nesse texto, que é a palavra chamada fé. Jesus está ensinando sobre fé. Geração incrédula, até quando estarei convosco? Olha o que Jesus fala para o pai, ó. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Está claro no texto aqui que a ideia central que Jesus quer passar é fé. Jesus quer mostrar para eles aprenderem a terem uma vida de fé. E que na verdade o demônio que estava sobre o garoto não saiu, não foi pelo fato da ausência da autoridade do nome de Jesus, mas pela ausência de fé. Percebeu? Ausência de fé. Aí você vai perceber de muita gente que grita no nome de Jesus, que fala no nome de Jesus, que esperneia no nome de Jesus, que pula aqui, mas não tem fé. Então não basta expressar o nome de Jesus, eu tenho que ter fé nesse nome, porque a ausência de fé tira a minha convicção. Eu preciso crer. Jesus está ensinando sobre isso, a existência da fé, porque tudo é possível aquele que crê. Então a ideia central de Jesus aqui não é ensinar sobre jejum e oração. Tanto que Jesus nem fala sobre jejum e oração. Jesus só vai falar sobre jejum e oração no versículo de número 29, quando os discípulos, no final, quando estão indo embora, chama Jesus no cantinho, fala, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Aí Jesus falou, essa casta não sai a não ser com oração e jejum. Jesus nem ia falar sobre isso. Ele falou porque os discípulos perguntaram. Por quê? Porque a ideia de Jesus era ensinar sobre fé.
E essa é uma palavra que você precisa guardar no teu coração. Ter fé. A fé, ela é um instrumento fundamental para você ter comunhão com Cristo e com as coisas espirituais. Através da fé, há a manifestação de cura. Através da fé, há a manifestação da libertação. Através da fé, que a pessoa ela alcança os sinais. Através da fé que há a manifestação dos dons. Paulo escreveu algo parecido em uma das cartas, que eu não lembro o versículo, que ele diz que o dom de profecia ele é manifestado também mediante a fé. Você vê o poder da fé. Então o que está acontecendo aqui é a ausência de fé. Não só dos discípulos. A ausência de fé também do Pai. Isso pouca gente fala sobre isso aqui. A maioria só evidencia a história do jejum e da oração. Mas você vai perceber que não só discípulo está faltando fé, mas o Pai também. Vamos pensar aqui alguns versículos aqui, ó. E um da multidão respondendo: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos discípulos que expulsasse, e não puderam. Preste atenção aqui. Primeiro, o pai está apresentando o seu filho, que está manifestado por demônios. Ranger os dentes, espumar, rolar do lado para o outro, são evidências de uma manifestação demoníaca sobre a vida desse garoto. E aqui você passa a entender que o diabo ele toma o domínio sobre a vida de alguém. De um modo que esse mesmo menino era levado para a água, era levado para o fogo. O garoto era levado para a água, o garoto era levado para o fogo. E tudo isso acontecia por uma manifestação demoníaca sobre o corpo dele. Isso aqui é uma verdade que nós aprendemos com a palavra, que o espírito maligno, ele tem o poder de ter domínio sobre a vida de alguém. E eu preciso ter discernimento espiritual diante de algumas situações da vida. Porque tem coisas na vida que não é o ser humano que está fazendo, mas é o espírito que está por trás dele. O demônio que está por trás dele. Às vezes você está travando uma guerra com teu pai, uma guerra com a tua mãe, uma guerra com teu tio, uma guerra com teu filho. Só que há uma ação demoníaca sobre a vida dele que faz com que ele perca o controle de certas atitudes. Eu sei que quando o diabo entra, ele entra porque o demônio entra, ele entra porque tem uma legalidade. Mas a partir do momento que ele encontrou a legalidade, ele se apossa de algumas áreas que eu dou para ele como liberdade. E ele passa a ter domínio. Então às vezes você está lutando com gente, mas o teu problema não é gente. Por isso que Paulo escreveu dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Que a minha luta não é contra corpo, matéria. A minha luta é contra espíritos malignos, dominadores desse mundo tenebroso, hostes malignas, que às vezes estão manipulando pessoas e você não consegue ter discernimento. E você vive confrontando gente, brigando com gente, arrumando problema com gente, brigando no trabalho, brigando na escola, brigando na igreja, brigando na faculdade, brigando em casa. Você vive tumultuando a tua vida e na verdade são demônios que estão por trás de tudo isso, que têm o domínio sobre tudo isso. E a partir do momento que você tem discernimento espiritual, que o que está acontecendo é algo maléfico, é uma ação maligna, as ferramentas que você tem que usar são ferramentas espirituais. Talvez eu estou pregando para alguém que esteja perdendo guerras porque está usando armas erradas, porque está usando ferramentas erradas. E uma das ferramentas que vão me auxiliar a ter discernimento do que está acontecendo é a oração, é o jejum, para que eu intensifique a minha fé. Usar a minha fé para arrancar esse espírito que está tentando dominar a vida de alguém, para arrancar esse demônio que está manipulando esse ambiente, para arrancar esse principado que está mandando aí, ó, nesse trabalho, nessa escola, nessa rua, e que está influenciando o ambiente para o mal. Então o que está acontecendo aqui? Um garoto que espuma, um garoto que se lança ao fogo, se lança à água,
E ele não faz isso porque ele quer, mas porque tem uma ação espiritual sobre ele. Existem demônios que estão manipulando a vida dele. Ok? Aí ele apresenta esse problema para os discípulos. Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este onde quer que o apanhe despedace, ele espuma, arranja os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Aí alguém vai dizer, nossa, discípulo de Jesus não expulsou o capeta que estava sobre o corpo do garoto. Eu trouxe o meu filho para os discípulos e os discípulos não expulsaram. Tadinho do pai, coitado do pai. Levou o problema para discípulo que representa o nome de Jesus, que representa o próprio Cristo, que está ali como autoridade, e não expulsou o demônio. Aí você lê esse texto vitimizando o pai. Você lê esse texto dizendo coitado do pai, que o pai levou o problema e o problema não foi resolvido. E você percebe que quando Jesus entra na história, ele não vitimiza o pai. Ele trata do pai. Ele conversa com o pai. E Jesus, a nenhum momento, a expressão dele é com intenção de confrontar os discípulos, de exortar os discípulos. Não, Jesus exorta a todos e também ao pai. Porque quando Jesus fala, ó geração incrédula, geração não é falar só de discípulo. Geração, Jesus está falando de todos que estão ali. Multidão, discípulo, pai. Todos que compõem aquela geração. Só que o pai está dizendo, os discípulos não expulsaram o demônio. É interessante essa história, porque se a gente fosse contextualizar isso aqui, é muito parecido com o que a gente vê na igreja. O que a gente vê na igreja? As pessoas que transferem para os outros o que é a responsabilidade delas. De quem é o filho aqui? O filho é do pai. Então, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de discípulo ou a responsabilidade é do pai? Eu até levei ele para os discípulos, mas os discípulos não tiveram responsabilidade para expulsar, não tiveram autoridade para expulsar. Expulsa você. Por que você não orou? Por que você não clamou? Eu não sou discípulo, mas não ouviu falar de Jesus? Não sabe que ele tem autoridade? Expulsa você. Mete a mão você. É tão evidente que a responsabilidade é do pai, que Jesus pergunta, há quanto tempo esse garoto está assim? Aí o menino responde, desde a infância. Aí Jesus diz para ele, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Jesus deixa claro aqui que até o pai, através da fé e no nome de Jesus, poderia expulsar o demônio que estava sobre o garoto. Se tu crê, isso aqui ele fala para o pai, se tu crê, tudo é possível que crê. Tudo é possível aquele que crê. A gente vê assim na igreja. Pessoas que transferem para os outros aquilo que é responsabilidade delas. Pessoas que passam para o outro aquilo que é responsabilidade delas. Eu vou levar para o pastor. Eu vou levar para fulano. Eu vou levar para Deltrano. Porque o pastor Rodrigo tem autoridade. Vai sair raio da mão dele e o raio que está na mão dele vai resolver o meu problema. E desde quando eu sou o poderoso da história? Desde quando Deus me colocou como como mediador na história? Não existe mais no Novo Testamento mediador entre Deus e os homens. Não existe. O nome desse mediador é Jesus Cristo. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de pastor. Você precisa de Jesus. Pelo menos para isso, você precisa de Jesus. A autoridade está no nome dele. Mas esses problemas continuam se repetindo na igreja. De pessoas que procuram o seu líder para resolver os seus problemas. Você não precisa do pastor ir para a tua casa para derramar óleo ungido na cabeça de alguém que está doente. Faz você. Ora você. Intercede você. Coloca a mão na cabeça do teu filho. Coloca a mão na cabeça do teu pai. E para de ficar se vitimizando, achando que não tem autoridade, que nenhum homem tem autoridade na terra,
Quem tem autoridade é Jesus. Nós somos instrumentos. Deus não me colocou numa condição de semideus para resolver problema de ovelha. A função do pastor é instruir. E a instrução que ele dá é baseado na própria Bíblia, que você tem acesso. E que inclusive eu, sendo pastor, tenho que praticar todos os princípios que estão nela. Eu não me ausento das verdades e nem das responsabilidades que estão aqui dentro. Então a questão é que tem gente que está passando seus problemas para os discípulos. Está passando os problemas para os pastores. Passando os problemas para os outros. Porque é mais fácil passar para o outro a responsabilidade do que reconhecer que tem que confrontar o seu problema, que tem que usar a sua fé, que tem que manifestar a sua crença. Então ora. Você não precisa de um homem de oração entrar na tua casa, fazer uma campanha de 7 semanas para expulsar o demônio que está na vida da tua família. Expulsa você. Ora você. Jejua você. Se consagra você. Usa a autoridade que há no nome de Jesus. Ele é o nosso mediador. Nós precisamos é de Cristo. Então você precisa, primeiro, entender o que está acontecendo. Segundo, assumir a responsabilidade. Terceiro, usar a tua fé. E não ficar chamando os outros para usarem a fé por você. Aí o pai diz: Senhor, eu dei para os discípulos não conseguiram expulsar, não puderam arrancar o demônio dele. Aí Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Traz ele. Qual o problema aqui? Falta de fé. Qual o problema aqui? Incredulidade. Incredulidade tanto do pai como também incredulidade dos discípulos. Tanto o pai tem incredulidade que ele mesmo diz: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, a ideia central do texto é fé. E trouxeram um garoto. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Assim que o espírito vê Jesus, o demônio que está nele começou a se bater, a se jogar o corpo no chão. Porque é óbvio que o diabo sabia que estava diante de uma autoridade. O diabo sabia que estava diante de alguém ali que tinha poder de arrancar o espírito que estava nele. Aí Jesus, em vez de chegar e expulsar o demônio de uma vez, sai! Em vez de expulsar de uma vez o espírito que está sobre o menino, Jesus vai conversar com o pai. Olha como poucas pessoas conseguem ter talvez essa percepção. Jesus não chega expulsando o demônio. Jesus vai conversar com o pai. E perguntou ao pai dizendo: quanto tempo que isso está assim? Quanto tempo que isso sucede? Aí o pai vai dizer: desde a infância. Percebeu isso aqui? Pegou alguma coisa aqui ou não? Jesus está perguntando para o pai: quanto tempo ele está assim? Quanto tempo ele está sofrendo? Ao pai diz: desde a infância. Desde a infância sofrendo assim? Quanto tempo isso aí está te perseguindo? Quanto tempo você está aceitando esse problema na tua vida? Quanto tempo você não toma uma atitude? Quanto tempo você não se posiciona? Quanto tempo isso está assim? Quanto tempo ele sofre dessa forma? Existem coisas que acontecem que eu creio que depende de um tempo. Existem coisas que dependem de um tempo. E eu entendo que nem tudo acontece na hora que eu quero. Existem coisas que dependem de um tempo. Mas existem outros problemas que dependem de uma atitude. Quanto tempo isso está assim? Às vezes uma atitude que pode amenizar as dores que você está sofrendo. Mas a ausência de atitude e de fé faz com que certas coisas continuem acontecendo sobre a sua vida. Eu sei que é duro ouvir isso, mas tem problemas que você só está passando porque você ainda não aprendeu a se posicionar. Existem coisas que estão acontecendo porque não teve em você um posicionamento. Não teve posicionamento, não teve atitude. Você está transferindo a responsabilidade para os outros.
Você está esperando alguém fazer por você. Você não se posiciona, você não ora, você não coloca em prática a direção que Deus já te deu. Ah, porque Deus não falou nada, você está esperando Deus descer na terra e falar, mas a palavra dele já te dá autoridade para você arrancar o cão que está nas costas desse cara, para você usar a tua fé, mas você é covarde, você é frouxo, você não usa a tua fé, você não se posiciona. A ausência de atitude faz as coisas continuarem da forma como está. Então nem tudo depende de um tempo, tem coisas que dependem de uma atitude, tem coisas que dependem de um posicionamento. E se você não se posiciona, você não vai ver as coisas mudarem. Você vai perceber que quando esse pai decidiu tomar a decisão de trazer o garoto até Jesus, houve libertação, houve mudança, houve transformação. Por quê? Porque o posicionamento gerou a mudança. O posicionamento gerou a libertação. O posicionamento trouxe a salvação para a vida desse garoto. Quanto tempo isso está assim? Quanto tempo isso está assim? Quanto tempo você aceita viver dessa forma? Tem coisas que eu só estou vivendo porque eu estou aceitando. Tem coisas que eu só estou vivendo porque eu estou, sabe, eu me conformei com a vida que eu estou levando. Quanto tempo isso está assim? Ele diz desde a infância. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Esse tudo é possível àquele que crê é a receita que Jesus está dando para o Pai. Jesus quer que o pai entenda para ele não ficar vivendo de muleta, se encostando nos outros, se encostando em discípulo, se encostando em Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível. Ou seja, Jesus está dizendo, é possível ter a libertação desse menino, é possível mudar a história dele, é possível ele viver uma vida transformada, mas eu preciso crer. Aí olha o que o pai diz. Muitas das vezes ele se lança ao fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Ajuda-nos. Mais uma vez o pai, faz alguma coisa. Me ajuda. Preciso de você. Agora tem um outro detalhe aqui também, que ele vai dizer que o menino é lançado no fogo e depois é lançado na água. Olha que interessante isso aqui. Ele é lançado no fogo, ele é lançado na água. Às vezes ele se lança no fogo, às vezes ele se lança na água. Quem faz isso? O demônio que está nele. O espírito maligno que está nele lança no fogo e tem hora que lança na água. Para o destruir. Isso é a palavra do Pai. Outras Bíblias usam uma expressão chamada, dizendo que o lança no fogo e o lança na água para o matar. Só que você vai ver que desde a infância o garoto passa por isso, mas ele não morre. O cão que está nele lança no fogo, lança na água para tentar destruir ele, mas ele não morre. Por que não morre? Porque Jesus tem um propósito aqui, gente. É impossível dizer que Jesus não tem um propósito nessa história. É impossível dizer que Deus não tem um propósito nessa história. Porque se dependesse do diabo já tinha matado. Porque o mesmo diabo que está sobre o corpo do garoto lança ele no fogo e lança na água, com a intenção de destruir. Mas não consegue matar. Por que não mata? Porque não falta vontade do diabo querer matar o garoto. Mas por que não mata? Por que não destrói? Por que não queima o corpo do garoto no fogo? Por que não consegue afogar o menino nas águas? Está endemoniado,
vive rolando no chão, rangendo os dentes, espumando pela boca, uma vida desgraçada, miserável, sofrendo há muitos anos com isso, mas não morre, cara. Por que não morre? Porque o Deus que permitiu uma ação diabólica sobre a vida do jovem não deixa o diabo tirar a vida dele. Porque Deus tem um propósito nessa situação aqui. E o propósito é tão grande que o diabo que está nele não mata. Porque não é falta de vontade do diabo de querer matar o menino. O diabo tanto quer matar que lança no fogo e na água para destruir, mas não destrói. Porque Deus tem um propósito nisso aqui. Deus tem um propósito dentro dessa situação. E tem coisas que mesmo o diabo querendo fazer, ele não vai fazer. Porque ele não tem um controle sobre a vida. Você entendeu isso? Porque se algumas pessoas da sua vida dependessem da vontade do diabo, ele já teria matado há muito tempo. Mas por que não mata? Porque Deus tem um propósito. Porque Deus está no controle da vida. Deus está no controle da vida. Por que o carro não te matou? Por que aquele acidente não te matou? Por que você pegou aí esse tal de Covid e não morreu? Por que você passou por problemas aí mentais e não morreu? Por que você passou problemas terríveis de saúde e não morreu? Por que você ficou internado 20 dias e não morreu? Por que você passou aí por acidentes e não morreu? Por que não morreu? Por que fulano passou por coisas terríveis, é baleado, só tomou bala perdida, sabe? Perdeu parte da consciência, ficou tanto tempo travado numa cama, mas não morreu. Você entende isso aqui? Que Deus tem um controle sobre tudo e sobre todos. Que nada sai do controle de Deus. Então o diabo até lança no fogo, o diabo até lança na água, mas ele não tem o poder de destruir a vida. Por quê? Porque tudo está debaixo do controle, da permissão e da vontade de Deus. Se dependesse do diabo, esse garoto já tinha morrido há muito tempo. Tinha morrido afogado, tinha morrido queimado. Por que não morre? Porque Deus tem um propósito aqui. E através do que Deus vai fazer na vida desse garoto, vai alcançar o coração do pai e vai alcançar o coração da família. Entendeu? Através do que Deus faz na vida desse garoto, Deus alcança o coração do pai, Deus alcança o coração da família, Deus alcança a multidão que estava ali perto. Às vezes um sofre para que todos sejam alcançados. Às vezes um sofre para que outros sejam salvos. Às vezes um sofre para que o poder de Deus se manifeste naqueles que estão ao redor. Então tem coisas que estão acontecendo que desesperam o meu coração, mas não saíram do controle da mão de Deus. O pai não teve atitude de resolver esse problema antes. Só que Deus está colocando limite nesse problema. O limite é tão claro aqui que o diabo não pode matar. O diabo fere, mas não mata. Você entende isso? Como Deus permitiu com Jó, você vai tocar tudo, mas você não toca na vida. Permitiu se ferir, permitiu perder tantas coisas, mas a vida Deus preservou. Tem horas que Deus faz isso. Deus coloca limite até no sofrimento, nas dores e nos problemas que eu estou passando. Se fere, sente a dor, passa pelo sofrimento, mas Deus não permite a morte levar. Ele outrora é lançado no fogo, outrora é lançado na água, para o destruir, mas o diabo não mata ele. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus diz, se tu podes crer,
Tudo é possível aquele que crê. Aí Jesus dá a receita. A receita é essa: crê, é fé. Usa a fé. Se tiveres fé, tudo é possível aquele que crê. E logo o pai, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele diz que crê, mas na verdade revela que tem incredulidade. Ele diz que crê, mas na verdade ele está revelando aqui a incredulidade que está no coração dele. Então na verdade ele não crê. Ele tanto não crê que muitos anos ele está passando por isso. E ele não conseguiu se posicionar com fé. Ele é incrédulo, mas ele pede ajuda: Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque na verdade ele quer crer, mas ele não consegue. Ele está num desafio de tentar crer, mas não consegue. Ele quer crer, mas ajuda a minha incredulidade, porque é difícil. Você sempre vai ser incrédulo quando os teus olhos estiverem voltados para aquilo que você está passando. Eu vou repetir isso. Você sempre vai ser incrédulo quando os seus olhos estiverem na doença, quando os seus olhos estiverem na porta fechada, quando seus olhos estiverem nos problemas, quando seus olhos estiverem você sempre vai ser incrédulo. Enquanto você focar a tua atenção, a tua energia, a tua mente nos seus problemas, você não vai crer. Porque o que os seus problemas têm para gerar para você? Desespero, ansiedade, medo, insegurança. É isso que os problemas vão gerar para você. Por isso que os seus olhos não podem estar no problema. O seu foco não pode estar no problema. A sua atenção não pode estar no problema. Se o seu foco não estiver em Jesus, se a sua energia não estiver em Jesus, se o centro da sua fé não estiver em Jesus, você vai continuar sendo incrédulo. As coisas dessa vida, as circunstâncias dessa vida, o cenário dessa vida, ele vai fazer você perder a sua fé. Quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para a política, quando eu olho para o que está acontecendo no mundo, quando eu olho para os surtos que existem, essa pandemia, essa quantidade de crises existenciais, psicológicas, financeiras, emocionais, se você ficar com seus olhos nisso, você vai continuar incrédulo. Você vai continuar desesperado, inseguro, cheio de problema, com medo, com fobia. Por quê? Porque essas coisas não vão gerar fé dentro de você. Então para que eu tenho que olhar? Para onde que eu tenho que ver? Aonde eu tenho que depositar minha energia, minha fé? Em Jesus. Em Cristo. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Quem é que está falando isso? Jesus. Então é nele que eu vou crer. É na palavra dele que eu vou crer. A incredulidade desse pai está presente porque ele continua olhando para o filho, cara. E quando ele olha para o filho, ele está vendo o processo acontecendo desde a infância. E quando eu vejo aquilo que eu passo, eu não tenho fé para crer que as coisas vão mudar. Mas eu preciso olhar para quem? Olhar para Jesus. Olhar para Deus, olhar para a palavra, porque a palavra me dá fé, a palavra me dá ânimo, a palavra me dá esperança, a palavra me dá força, a palavra me dá vigor. Então eu tenho que olhar para Cristo. Nos dias que eu estou vivendo, eu tenho que olhar para Jesus e permanecer com a minha fé nele. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Cara, isso aqui é para você assim, ó, glorificar a Deus de pé. Porque pelo menos nesse texto aqui, ele está dando uma ordem para que o espírito maligno saia e não volte nunca mais. Nunca mais. Jesus dá uma ordem de comando aqui: sai dele e não entre mais nele. Meu irmão, esse garoto aqui, ele poderia futuramente até dar outras brechas para que demônios entrassem sobre o corpo dele. Mas pelo menos esse espírito que entrou aqui, especificamente o espírito de surdo, espírito mudo, porque no caso aqui ele está surdo, ele está mudo, porque há uma manifestação demoníaca sobre a vida dele.
É tão claro isso aqui que Jesus dá ordem: espírito mudo e surdo sai dele e não volta nunca mais. Então poderia até lá na frente ele dar outras brechas e outros demônios entrarem nele, mas surdo e mudo nunca mais. Quem está determinando isso é Jesus. Quem está usando essa autoridade é Jesus. Ele está dizendo para esse cão que durante muitos anos assolou a vida desse garoto: você nunca mais vai voltar nesse corpo. Você perdeu a legalidade dele. Você não vai mais se manifestar nele. Isso aqui é tremendo. Porque Jesus está mostrando para nós que existem libertações que Ele faz na nossa vida que nunca mais nós iremos passar pelo mesmo processo. Pela autoridade que Jesus delegou sobre a vida desse garoto, Ele disse que nunca mais aquele espírito maligno teria a liberdade de voltar para aquele corpo. Existem libertações que Jesus vai fazer na sua vida. Existem curas que Deus vai fazer. Existem coisas que Deus faz sobre a sua vida, que Deus ordena para que nunca mais você volte a passar pelo mesmo processo. Você recebe essa palavra? Áreas que você sofreu durante muitos anos, áreas que você passou por dificuldades durante muito tempo, sofrimento, crises, você nunca mais vai viver o mesmo processo quando Jesus decretar e dizer sai no nome de Jesus. Sai e nunca mais volte para esse corpo. Se Jesus declarar isso e decretar o final desse processo e que nunca mais ele vai se repetir, não vai ter ordem maligna capaz de impedir a palavra de Jesus sobre a sua vida. Pelo menos esse espírito nunca mais pôde se apossar novamente desse jovem. Um outro detalhe que você tem que observar: ele é surdo e ele é mudo. Ele tem uma doença, uma deficiência, que Jesus está sendo claro que essa deficiência que ele carrega é provocada por um espírito maligno. Tanto que a ordem de comando é essa: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Existem 3 tipos de enfermidade. A primeira enfermidade, enfermidade natural, que você adquiriu ao longo da vida. Exemplo, você consome muito sal. Quando chega na velhice você tem problema de pressão. Você consome muito açúcar. Quando chega na velhice você vai ter um problema de diabetes ou relacionado ao açúcar, alguma coisa, ao sangue. Enfermidades naturais, eu colho lá na frente aquilo que eu planto. Existe um segundo tipo de enfermidade, que é aquela que Deus permite por um propósito. Exemplo, João capítulo 9, o cego de nascença. Alguém vai perguntar: quem é que pecou para esse garoto nascer assim? Aí Jesus vai dizer, as pessoas vão perguntar: foi o pai que pecou? Foi a mãe que pecou? Aí Jesus vai dizer: não foi nem o pai nem a mãe que pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. E existe um terceiro tipo de doença, que são doenças provocadas por demônios, que é o caso desse jovem aqui, que ele está surdo, ele está mudo porque tem uma ação demoníaca sobre a vida dele. Então eu preciso interpretar qual o tipo de processo que eu estou vivendo. Doença natural, doença porque Deus permite por um propósito, ou doenças provocadas por demônios. A resposta boa, a resposta e a solução que nós temos é que Jesus pode curar todo tipo de doença, sejam elas provocadas por demônios, sejam elas provocadas pelo próprio Deus, por permissão de Deus, para que o nome dele seja glorificado, ou doenças naturais que eu plantei e estou colhendo lá na frente. Deus tem o poder de curar todas elas, e ele tem o discernimento do tipo de enfermidade que eu estou vivendo. Ele está mostrando para nós aqui que existem doenças que são provocadas por demônios, doenças que são provocadas por espíritos malignos e que são repreendidas pelo poder que há no nome de Jesus.
pela autoridade que há no nome de Jesus. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. Perceba, essa agitação são sinais da manifestação da libertação. Existem coisas que Deus vai fazer na sua vida por esses dias que vão ter sinais para mostrar que foi o próprio Deus que agiu, que libertou, que curou, que salvou e transformou a sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Existem coisas que vão acontecer daqui para o final de dezembro, que sinais vão se manifestar para confirmar que é o próprio Deus que está fazendo, que está agindo. Como resultado que esse menino está sendo liberto, o corpo se agita. A agitação do corpo é mediante a ordem de comando de Jesus. Sai dele. Então a ordem de Jesus vai gerar o sinal. E o sinal é manifestado pelo corpo. Existem sinais que vão acontecer na sua casa, que vão acontecer na sua saúde, que vão acontecer na sua família, que vão acontecer na sua igreja, que vai ser resultado de uma libertação que Jesus já começou a fazer. Sinais que vão acontecer na sua saúde para mostrar que Deus é o Deus que te cura, para mostrar que Deus é o Jeová Rafá, o Deus que transforma. Então, não se espante se o corpo começar a se agitar. Não se espante se o corpo for lançado no chão. Não se espante se de repente o diabo que está nele começar a querer se manifestar e fazer gracinha. Por quê? Porque isso já é um sinal que vai ter libertação dentro dessa casa. Vai ter mudança dentro dessa casa. Vai ter um reboliço dentro dessa casa. Vai ter virada dentro dessa casa. Vai ter transformação na vida do jovem, do moço. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. Aí você precisa ler a Bíblia com sensibilidade para você pegar essas pérolas que eu estou soltando aqui para você. Que o texto está dizendo que quando o espírito maligno saiu dele, o garoto ficou como morto. Perceba, ele não está morto, ele está como morto. Quem olha de longe está dizendo, morreu. Quem olha de longe está dizendo, lá, para que foi levar para Jesus? Resolveu nada, morreu. Tanto ele está como morto, que as pessoas estavam dizendo que ele estava morto. Então alguém que está olhando, dizendo, falando lá, para que levou para Jesus? Para isso? Para acontecer isso? Para morrer? Para desgraçar? Para ter mais uma tragédia? Resolveu nada? Está da mesma forma? Que quem olha de longe está dizendo, ele está morto. Só que a afirmação do texto é, ele não está morto, ele está como um morto. Existem coisas que Deus vai fazer na sua vida que até vai parecer que não está fazendo. Existem coisas que Deus vai fazer na sua vida que até vai parecer que não tem nada acontecendo. Existem coisas que Deus vai fazer e alguém vai olhar e vai dizer, tem nada acontecendo, está como morto. Por quê? Porque não estou vendo mudança nenhuma, não estou vendo nenhuma atitude nova, só estou vendo da mesma forma. Pelo contrário, entrou num estado de coma agora, está como morto. Só que ele está como morto, mas não morreu. Parece que morreu, mas não morreu. Parece que está tudo perdido, mas não está perdido, porque não está morto. Ele está como morto. Nem sempre a forma como você está enxergando significa que realmente é. As coisas não são da maneira como você vê. Você está vendo algo que está parecendo morto, mas não está morto. Só que você julga morto pelaquilo que você vê. E como o cenário que você vê é um cenário que parece morto, na sua percepção as coisas estão da mesma forma ou até pioraram. Está morto. Parece morto,
mas não está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e levantou. Eu vou repetir, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Como é que fica agora aqueles que falavam que estava morto? Como é que fica agora aqueles que falaram que não tinha jeito? Como é que fica agora aqueles que falaram para que levou para Jesus? Como é que fica agora aqueles que julgavam o estado do garoto? Como é que fica agora a concepção das pessoas que falavam que estava morto, mas agora está vendo Jesus pegar pela mão, levantar e o garoto andar? Então deixa quem quiser falar. Deixa dizer que está morto. Deixa dizer que não tem jeito. Porque as mesmas bocas que falaram que está morto é a mesma boca que vai dizer: Deus levantou, Deus curou, Deus salvou, Deus mudou, Deus continua sendo Deus, Deus ainda faz, Deus ainda muda história, Deus transforma, Deus age, Deus cura. Deixa quem quiser falar. Porque os mesmos que pronunciaram a desgraça e dizendo que está morto são os mesmos que vão dizer: Jesus levantou, Jesus fez andar, Jesus curou, Jesus tirou do hospital, Jesus libertou, Jesus mudou a história, Jesus deu vida, Jesus ressuscitou, Jesus fez o milagre. Tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E ele disse: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aí Jesus termina dizendo o seguinte: se você não estiver preparado para aquilo que está para acontecer, você não vai ter estrutura para resolver certos problemas. Porque a oração e o jejum são ferramentas que vão compactuar com a minha fé e vão me ajudar a sensibilizar o meu espírito e intensificar a minha fé para os momentos que eu preciso utilizá-la. Momentos de crise, momentos de desgastes, momentos de guerra. E que tanto o pai quanto os discípulos estavam vivendo aqui dentro dessa geração incrédula. Então a ausência de jejum, a ausência de oração e a ausência de fé fizeram eles não terem autoridade para resolver aquele problema. E deixa para nós clara aqui a ideia que eu preciso estar preparado com Jesus. Eu não tenho que orar e jejuar quando eu vejo alguém endemoniado. Eu não tenho que orar e jejuar quando eu vejo um problema bater na minha porta. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso usar minha fé, porque eu entendo que isso são ferramentas que me dão comunhão com o Pai, que me dão comunhão com Jesus, que me tornam mais sensíveis para as coisas espirituais. Então eu não tenho que me preparar quando eu vejo um problema, eu tenho que andar preparado nessa vida. Você sabe que é assim que vai ser a volta de Jesus? Jesus vai voltar dessa forma. E a parábola das 10 virgens deixa claro para nós que algumas foram se preparar quando ouviram falar que o noivo está voltando. Cuidado nesse tempo de você querer se preparar quando aparecer um problema e não der tempo para você resolver. Não dá tempo de você subir. Não dá tempo de você entrar nessa guerra, que foi o que aconteceu. Eles deveriam estar preparados com uma vida uma vida na oração, na fé, no jejum. Se preparar antes e não depois. Que você nunca sabe quando vai aparecer um conflito. Você nunca sabe os problemas. Os problemas aparecem com surpresa. Os combates dessa vida aparecem e não avisam quando vão chegar. Olha o que a gente está passando esse ano. Olha as guerras que nós estamos passando esse ano. Que para muito está sendo um dos piores anos de todos os tempos. Pegou muita gente desprevenida.
Se eu tivesse preparado a minha estabilidade espiritual, a minha mentalidade para tudo que está acontecendo, talvez não estaria vivendo muita coisa que tenho vivido hoje. Porque eu preciso estar preparado. Então não espere amanhã para jejuar, não espere amanhã para orar, não espere amanhã para se consagrar, não espere amanhã para usar a sua fé, faz agora. Essa palavra está vindo com esse propósito, de alimentar a sua fé. Porque Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E é através da palavra que a sua fé está sendo edificada. Se prepara agora, se enche agora, busca agora, se fortaleça agora. Porque você não sabe como vai terminar seu dia. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E as ferramentas que Deus te dá para agora, elas serão suficientes para você vencer as guerras de amanhã. Receba essa palavra, use a sua fé, porque é através dela que muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Fica na paz.